Olá, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui para dividir, para compartilhar com vocês aquilo que eu entendi do texto que eu vou ler do Manancial. O Manancial é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil, ok? Então vamos iniciar orando. Pai, nós pedimos a tua bênção, pedimos que tu nos esclareça, que tu estejas conosco nesta pequena reflexão, que possamos aprender sempre mais de ti. Perdoa-nos naquilo que fazemos de errado e permita, Senhor, que nós possamos a cada dia mais nos assemelharmos mais a ti. Rogamos todas essas coisas em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãs, hoje o nosso manancial vai falar sobre a missão de todo cristão. E nós vamos ler 1 Pedro, versículos 1 a 10 do capítulo 2. Então, vamos lá? Diz assim: essa é a palavra que lhes foi anunciada. Portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual, puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas é escolhida por Deus e preciosa para ele. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: Eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês os que creem, esta é a pedra preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam porque desobedecem a mensagem para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar a grandeza daquele que os chamou das trevas para a maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Amém? Maravilhoso esse texto, né? E para ilustrá-lo, para reforçar o nosso aprendizado de hoje, eu vou contar uma história a respeito de uma moça. Esta história que eu vou contar para vocês é uma história real, aconteceu mesmo, e ela se deu com uma pessoa que nasceu na cidade de Almino Afonso. Almino Afonso é uma cidade do Rio Grande do Norte, lá perto de Mossoró. Ela fica a 340 quilômetros da capital, quer dizer, é bem interior mesmo. Lá o clima é semiárido, é uma cidade que é cheia de caatingas, né? É penoso para os trabalhadores ali ararem a terra. 64% da população, que é pequena, Almino Afonso não tem mais que 6 mil habitantes, mas 64% da população está um pouco acima da linha de pobreza. Isso é muito triste. E 17% está abaixo da linha da indigência. Então, assim, a renda per capita desta cidade, Almino Afonso, é de 140 reais por pessoa, né? Então é bem pouco mesmo. Então as pessoas sofrem muito. E eu vou contar então a história de vocês da Cauane Souza. Ela nasceu nessa cidade
e ela é filha do senhor Nelson e da dona Creuza. São 5 filhos. E a todos eles, esse casal criou com muito sacrifício, com muita dedicação, mas não foi fácil. Eles trabalhavam arando a terra e os filhos também ajudavam na agricultura. E foram anos bem difíceis. Então, a Cauane conta que às vezes não tinha mais o que comer além do que feijão e farinha. Às vezes eles passavam muita necessidade. Mas esses pais humildes e trabalhadores na agricultura sempre creram que teriam que dar o melhor para os filhos. E a Cauane sempre desejou estudar. A primeira aula que ela teve, ela conta que foi debaixo de uma árvore. E ela sempre teve esse sonho de estudar e os pais sempre a incentivaram. Os anos foram passando e essa moça que morava numa cidade com 5.000 habitantes conseguiu passar num vestibular e ela foi para a capital estudar serviço social. Então ela é minha colega de profissão. E no dia 6 de abril de 2016, a Cauane se formou. Ela se formou em serviço social, ela se tornou uma assistente social e foi um dia muito emocionante para ela. Os pais dela foram à formatura, foi assim, uma coisa que eles nunca imaginaram, porque dos 5 filhos, apenas a Cauane Souza quis estudar. E eles, com todo o sacrifício do mundo, eles a ajudaram a realizar o sonho. E assim, se vocês tiverem a oportunidade de procurar na internet, vocês vão ver que todas as declarações que essa moça dá, ela dá aos prantos, muito emocionada. E a Cauane Souza, ela queria fazer uma homenagem aos pais. Então, no dia da formatura dela, o que ela fez? Ela estava num lindo vestido azul. Era uma formanda muito feliz, porque ela sabia o que aquilo tinha custado para os pais e o que aquilo tinha custado para ela. E aí, a hora que o mestre de cerimônias começa a chamar os formandos para descerem a escada, ela está aguardando a sua vez, e aí o mestre de cerimônias chama Cauane Souza. Imediatamente ela se coloca no topo da escada e mostra um cartaz dizendo: pai e mãe, amo vocês. Os pais ficaram muito emocionados, mas isso não parou aí. Sabe o que ela fez? Ela desceu os degraus da escada, segurando nas mãos uma enxada. Aquele ato para os pais, para os presentes, foi tão comovente que todos foram banhados de lágrimas ver aquela cena. O fotógrafo descreve que ele não sabia se ele fotografava ou se ele chorava, de tão emocionante que foi ver aquela formanda descendo as escadas em seu vestido de gala, de festa, segurando nas mãos uma enxada. Bom, irmãos, esta cena que foi real, e as irmãs podem, se quiserem depois olharem na internet, procurar, ela acabou virando reportagem no Rodrigo Faro, ela acabou virando reportagem nos jornais e virou vídeos no YouTube. Tem alguns vídeos sobre esse momento, e um dos vídeos tem mais de 1 milhão de acessos. Mais de 1 milhão de pessoas assistiram à homenagem que a Cauane Souza fez para os seus pais. E quando os repórteres perguntam para ela por que ela decidiu fazer aquilo, ela falou: porque eles são pais zelosos, amorosos, que sempre se esforçaram para que eu pudesse ganhar o melhor, que eu pudesse me formar. E eu queria que todas as pessoas soubessem que se eu estava me formando, foi também por causa deles.
Então, irmãs, o nosso manancial hoje fala sobre a missão de todo cristão. Quem escreveu o texto foi Maxiere Kruger. E ela escolheu o versículo 9, que diz assim: Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a maravilhosa luz. Então, em poucas palavras, o apóstolo Pedro está dizendo o que é que nós somos e qual que é a nossa missão. E qual é a nossa missão? Bom, a gente está vendo aqui na palavra de Deus que nós somos geração eleita. Então, nós não somos qualquer pessoa, nós fomos eleitos por Deus. Por seu amor e pela sua graça, nós somos escolhidos para sermos de Deus. Então, isso não é pouca coisa, gente, é muita coisa. Então, qualquer crise de identidade, qualquer depressão, qualquer coisa que a gente venha passar, pode ser resolvida com as palavras de Jesus. Vocês não escolheram a mim. Ao contrário, eu escolhi a vocês. É o que está escrito lá em João 15, versículo 16. Então, assim, a gente pode superar qualquer coisa se a gente se lembrar que nós somos geração eleita, que o Senhor nos amou primeiro e é por isso que nós estamos aqui. Outra coisa que a palavra diz é que nós somos sacerdócio real. Então, antes, só o sacerdote poderia entrar lá no Santo dos Santos e levar as nossas demandas a Deus e poder falar de Deus. Agora não. Agora a gente sabe que somos sacerdotes reais. Então, o sacerdote no contexto antigo era o único que podia mediar. Era o único que podia fazer a comunicação entre Deus e o seu povo. Hoje a gente tem o privilégio, quando Jesus morreu lá na cruz, o véu se rasgou de alto a baixo, o véu dos Santos. Então a gente tem o privilégio de entrar na presença do Senhor com o intermédio de Jesus Cristo. Então não precisa não precisa de ninguém para levar as nossas demandas, os nossos pedidos, os nossos agradecimentos para Deus. Através de Jesus Cristo, o único mediador, só um, Jesus Cristo, nós podemos ter acesso a Deus. A Bíblia diz mais, diz que nós somos nação santa. Isso quer dizer o quê? Que nós somos separados para servir a Deus. A gente não veio aqui no mundo só para gandaiar, dar risada, fazer amigos. Não. A nossa ocupação é servir a Deus. Entendeu? Então, quando a gente fala em servir a Deus, não quer dizer assim, aquele crente chato, aquele cristão de cara amarrada. Não, não. A gente tá aqui para ser feliz, sim, mas reproduzindo o caráter de Deus. A gente tem que ser espelhos da bondade de Deus. Nós temos que refletir aquilo que o Senhor tem feito por nós. A gente foi escolhido para salvação e para santificação. Então, assim, as coisas deste mundo que ferem aquilo que a palavra diz, as malícias, as maledicências, odiar, desejar um mal ao outro, nada disso tem a ver com aquele que é verdadeiramente cristão. Porque a gente foi feito para ser salvo e para ser santo. No sentido de que, se nós não fizermos isso, nós estaremos desobedecendo e não estaremos agradando a Deus. Outra coisa que a palavra nos diz, que a gente é propriedade exclusiva de Deus. A gente pertence ao reino de Deus. A gente está aqui sim, mas a gente pertence ao reino de Deus. Porque a gente foi adotado como filho, né? Então agora nós somos filhos de Deus, porque através de Jesus Cristo a gente entrou para a família de Deus. Então a gente tem um Pai e um Senhor a quem pertencemos. Então o manancial diz aqui que a nossa missão é anunciar a grandeza de Deus. E isso significa que temos que proclamar os feitos, o poder, a glória, a sabedoria, a graça e a misericórdia, o amor e a santidade de Deus. Veja só o exemplo aqui da nossa protagonista, Cauane Souza. Ela tinha pais terrenos que fizeram o melhor por ela e ela fez questão de que o mundo soubesse o que os pais dela fizeram por ela. Quanto mais nós que somos filhos de Deus,
O mundo tem que saber o que o Senhor tem feito por nós, o que o nosso Pai tem feito a cada dia, nos sustentado, nos orientado, nos guiado. Nós temos sim esse dever. Esta moça, uma pessoa que veio lá do Rio Grande do Norte, que parecia que não tinha nada, ela pôde ser abençoada pela vida dos pais e reconheceu isso. É isso que nós temos que fazer. Nós viemos lá do pecado, afundados em tudo que era ruim, em tudo que não prestava, e o Senhor veio e nos resgatou. Nós temos que ser gratos e o mundo precisa saber disso. Então, assim, é natural, como a Cauane Souza, para ela foi óbvio que ela queria fazer uma homenagem para os pais, para que o mundo soubesse aquilo que seus pais tinham feito por ela. Deve ser natural para nós também, que somos filhos de Deus, que as pessoas saibam, através da nossa boca, o que o Senhor tem feito por nós. Nós temos que carregar a enxada do Evangelho, descer a escada, para que todos vejam que nós cremos no Senhor, obedecemos e amamos esse Pai que tanto tem nos ajudado e nos salvado e nos santificado. Então, através das nossas condutas, das nossas palavras, a gente tem que testemunhar o tempo inteiro que nós somos filhos de Deus. Amém? E o nosso manancial termina assim: que sejamos movidos pela graça para anunciar as grandezas daquele que nos tirou das trevas e nos pôs na luz. Amém? Bom, irmãs, então eu me despeço aqui com o meu abraço fraternal, um abraço de ursa, e termino com a palavra-chave que é saudades.